Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, hoje, 30 de agosto, no sábado, o Evangelho é tirado de São Mateus, capítulo 25, do 14 ao 30. No Evangelho de hoje, nós podemos ver nitidamente que a fé sem obra não serve para nada. E que a graça de Deus pode ser rejeitada ou ser aceita. E mais, a graça pode crescer dependendo das nossas ações ou até mesmo ser extinguida, né? Veja aí, né, Jesus explicando para nós como o homem é justificado, como o homem será salvo. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Então, esse homem que iria viajar para o estrangeiro é o próprio Jesus, que volta para o céu, né? Que sai daqui da terra e vai para a eternidade, para o estrangeiro, né? E chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. Quem são os empregados? Todos aqueles que estão na igreja, que faz parte da igreja, né? E entregou todos os seus bens, ou seja, entregou todas as bênçãos e graças espirituais, como é dito lá na carta aos Efésios, logo no primeiro capítulo, né? Nele, em Cristo Jesus, Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Então, graças e bênçãos Deus nos deu na pessoa de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, que é esse dono da casa, que viaja para o estrangeiro e entrega aos seus empregados os seus bens. A um, ele deu 5 talentos. A outro, deu 2. E ao terceiro, 1. Aparentemente, nós poderíamos ver que estaria Deus aí, né, na pessoa de Jesus, cometendo uma injustiça, aparentemente, como foi o caso daquela parábola que Jesus vai chamando os trabalhadores, um de manhã, um de 9 horas, um ao meio-dia, umas 3 da tarde, umas 5, um no finalzinho do dia. E todos receberam a mesma coisa. E os que trabalharam o dia todo disseram, olha, nós trabalhamos o dia todo e tu vem nos igualar a estes que trabalharam somente 1 hora. E Jesus vai dizer, olha, eu acertei contigo 1 talento. E eu dou 1 talento a quem eu quiser, a quem trabalhou 1 hora, a quem trabalhou 10 horas, a quem trabalhou o dia todo. Estou sendo eu injusto contigo? Lógico que não. O talento é meu, eu dou a quem eu quiser, disse Jesus. E aqui, a um deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos e ao terceiro deu 1 talento. Então poderia alguém dizer, olha, Deus deu mais graça a um do que ao outro. Só que veja o que diz o versículo seguinte, ou melhor, o finalzinho do versículo, né? A cada qual de acordo com a sua capacidade. Então Deus nos dá a graça e o talento de acordo com a nossa capacidade humana de administrar essa graça. Em seguida, ele viajou, em seguida foi embora. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Então veja, o empregado saiu logo, trabalhou e lucrou outros 5 talentos, né? Do mesmo modo, versículo 17, do mesmo modo que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. Depois Jesus vai voltar. Nosso Senhor vai voltar e acertar contas com todos nós, com todos os seus servos, né? O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo, Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que eu lucrei. E aquele empregado, ele vai vai devolver para o Senhor multiplicada, né, as graças que recebeu, né? E o Senhor diz, muito bem, servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Porque ele era servo bom e fiel. Tinha fé, tinha fidelidade. E era bom. Por quê? Porque multiplicou os talentos, porque trabalhou, né?
Como fostes fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Se tu fosses fiel, eu vou te dar muito mais. Eu te dei a graça aqui de maneira, vamos dizer assim, parcial. Por exemplo, aqui melhor, dando um exemplo. De maneira parcial, eu te dei uma parte da graça para tu administrar. Tu administrasse e eu te darei em plenitude e tu irás agora participar da minha alegria eterna. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregastes 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Como fostes fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Qual é a alegria do Senhor? Mateus 25 vai dizer: vinde para cá, bendito de meu Pai, desfrutar do reino que meu Pai preparou para vocês desde antes da fundação do mundo, porque eu estive com fome, tu me deste de comer, estive com sede, tu me deste de beber, e assim sucessivamente. E depois, apartai-vos daqui, maldito de meu Pai, porque eu estive com fome, não me deste de comer, estive com sede, não me deste de beber, e assim sucessivamente. Então, a alegria do Senhor, a alegria eterna, a alegria do Senhor que o Senhor fala, é exatamente o reino celestial. Por quê? Porque a condenação é chamada de o opróbrio eterno, o sofrimento eterno, como diz o profeta Daniel. No versículo 24 vai dizer: por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantastes e semeias onde não semeastes e ceifas onde não semeastes. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. Veja, aqui tens o que te pertence. Esse homem, ele está sendo justo. Ele está devolvendo a Deus o que é de Deus. Ele devolveu apenas o que é de Deus. Só que ele não fez o que Deus lhe capacitou para fazer, que era trabalhar, multiplicar. Multiplicar os talentos. Aí alguém pode dizer: não, mas ele devolveu o talento. Sim, ele devolveu. Aí veja o que Jesus diz. O patrão lhe respondeu: servo mau e preguiçoso. Tu sabias que eu colho onde não plantei e que ceifo onde não semeei. Então devias ter depositado o meu dinheiro no banco, para que, ao voltar, eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida, o patrão ordenou: tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10. Porque todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Veja, aquele que não tem, todos 3 não tinham nada e receberam de Deus. São Paulo vai dizer aos Coríntios que o que é que nós temos que não tenhamos recebido? Ou seja, o homem não tem como se salvar por si próprio. O homem não tem talentos por si próprio. O homem não tem fé por si próprio. O homem recebe de Deus a fé, a esperança e a caridade. Principalmente a caridade, que é multiplicada em obras. São João, o evangelista, vai dizer na sua primeira carta: filhinhos, não amemos somente com palavras e com a língua, mas com gestos concretos. Ou como podemos dizer que amamos a Deus a quem nós não vemos, se odiamos o irmão a quem vemos? Hipócrita. Ele vai dizer: hipócrita. É impossível dizer que se ama a Deus a quem não se vê, quando não consegue se amar, quando não se consegue amar o próximo a quem nós vemos. Por isso, Jesus vai dizer: amai a Deus sobre todas as coisas, esse é o primeiro mandamento, e amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Este é o segundo mandamento. E aí Jesus vai concluir dizendo: quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora, na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Meus irmãos, se isso aqui não é a condenação ao inferno e a salvação, representada nessas 3 pessoas, onde 2 multiplicam as graças que Deus lhe deu, confirmando nitidamente aquilo que está em São João capítulo 15, versículo 5, onde Jesus vai dizer: sem mim nada podeis fazer. Por quê? Porque ele é o caule, ele é o tronco da videira.
e nós somos os ramos. O ramo de uma árvore só pode produzir fruto se ela estiver unida a Deus. Se ela estiver unida à árvore. Se ela não estiver unida, não tem como ela produzir fruto. Porém, existem galhos que estão unidos à árvore, mas não produzem fruto. E por isso serão cortados e lançados para secar e depois recolhidos e lançados ao fogo. Então nós podemos ver nitidamente que a salvação não é possível para o homem sem que ele trabalhe, sem que ele realize obras. Ele pode realizar as obras e ser salvo sem a graça de Deus? Não. Sem a graça de Deus, o homem é um servo sem talento nenhum, sem capacidade nenhuma de trabalhar. Mas quando Deus distribui as graças para cada um de acordo com a capacidade de cada um, aí sim nós temos condição de multiplicar os talentos. Porém, aqui fica claro, quem multiplica os talentos será salvo, entrará para participar da alegria do Senhor, da alegria eterna. E quem não multiplica, não entrará para a alegria. Ao contrário, este servo inútil será jogado fora na escuridão e ali haverá choro e ranger de dentes. Se isso não é o inferno, então rasguemos as escrituras. Nós podemos ver nitidamente aqui, dentre 3 pessoas, 2 se salvaram e vão participar da alegria eterna. Por quê? Porque receberam de Deus as graças e multiplicaram essas graças, multiplicaram esses talentos, ou seja, cooperaram com a graça de Deus. E existe uma pessoa que não recebeu, não multiplicou as graças, não cooperou com Deus, de maneira até, entre aspas, justa, foi devolver a Deus o que era de Deus. Porém, para participar da alegria eterna, teria que trabalhar, teria que multiplicar, e não trabalhou, não multiplicou. Então foi jogado na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Peçamos ao Senhor a graça, meus irmãos, de verdadeiramente reconhecermos a necessidade de cooperarmos com a graça de Deus, segundo as nossas capacidades pessoais. Segundo as nossas capacidades pessoais. Isso ficou muito claro na parábola de hoje. Ele deu o talento a cada um segundo as suas capacidades. Viu? Isso é muito claro. No versículo a um deu 5, versículo 15, a um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1. A cada qual de acordo com a sua capacidade. Então, não podemos dizer, não, Senhor, nós não recebemos o que foi necessário para podermos cooperarmos com a graça e entrarmos no céu. Nós não recebemos, não. Deus é justo, justíssimo. Agora, cabe a nós fazermos aquilo que o apóstolo São Tiago explica no capítulo 2 de sua carta. Sem as obras, a fé é completamente estéril, é completamente inútil, é completamente desnecessária. Porque ver que o homem é justificado pelas obras, diz São Tiago, capítulo 2, versículo 24, e não somente pela fé. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.